Olá, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa desta sexta-feira. Bom, com o programa de hoje, nós iniciamos uma entrevista feita pelo Edson com o ex-deputado e médico Heitor Ferrer. Ele, um político que teve insucesso na sua reeleição à Assembleia Legislativa do Ceará, conta como está sendo estar afastado dos trabalhos legislativos, durante estes 5 meses afastados, já que ele não conseguiu sua reeleição. Fala sobre os 34 anos da sua carreira pública, sobre as suas expectativas futuras e também sobre as situações que a ala médica do Ceará enfrenta atualmente. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Eu sou testemunho de que o senhor foi um dos deputados mais assíduos e um dos deputados que realmente honraram o Legislativo Estadual cearense. Muito obrigado. Pergunto ao senhor, 4 meses sem Assembleia, sem ser mais deputado estadual, apenas exercendo, uma missão muito nobre, exercendo a medicina. Como é que está a vida de Heitor Ferrer hoje sem o mandato parlamentar? Edson, quando se perde o mandato ou não se reelege, aquele que disser que não tem um sofrimento profundo, ele está certamente se enganando e enganando a quem lhe pergunta. Quando se tem uma eleição que você passa, no caso Heitor Ferrer, 34 anos na vida pública, com 4 mandatos de vereador e 5 mandatos de deputado estadual, quando de repente você deixa de exercer essa nobilíssima função de representar a sociedade, é um sofrimento muito profundo aqueles primeiros dias, porque você levou praticamente toda a sua vida dentro do parlamento. Com especialidade, a minha peculiaridade de vida, eu nunca deixei a minha vida de médico. Eu sempre tive o meu consultório e, quando vereador, Edson, eu tinha atividade pública dentro do serviço público. Com a deputância, fui obrigado a deixar o serviço público e fiquei apenas no consultório particular. Obviamente que quando você deixa a atividade parlamentar, é um choque, é um sofrimento profundo, como eu lhe disse, mas você tem a nobreza de exercer a profissão da medicina. E eu faço isso hoje com muito denodo, com muita felicidade, lá no consultório e no Hospital Maternidade José Martinian de Alencar, dirigido pela doutora Silvana Sato. Portanto, eu estou lá fazendo a minha parte de ambulatório e dando meus plantões noturnos para completar a carga horária. Doutor Heitor Ferrer, qual é a sensação que o senhor experimenta, ou mais especificamente experimentou, ao conhecer o resultado eleitoral de 2022, depois de 9 sucessivas vitórias para os mandatos de vereador da Câmara Municipal de Fortaleza e deputado estadual, embora que nesse interregno o senhor tenha experimentado derrotas em disputa para o cargo majoritário de prefeito da capital. Edson, o interessante é que todas as minhas campanhas eleitorais eu as considerava difíceis. Difíceis quando vereador, porque eu não tinha grupo, eu não tinha lideranças para me ajudar. O voto é 1 a 1, esse voto do aperto de mão, como se diz, o aperto de mão para a vereança de Fortaleza. Quando me elegi deputado estadual pelo PDT, fui o único eleito em 2002,
As eleições para deputado estadual sempre difíceis também, mas com uma certa esperança. Sempre difícil, mas com certa esperança. Por incrível que pareça, essa última campanha eleitoral, eu estando num partido que seguramente faria 4 deputados, eu praticamente me considerava eleito, né? Talvez tenha sido aí a acomodação de não ter tido a mesma tenacidade das eleições anteriores. Eu achava que o partido fazendo 4, como fez, eu estaria entre os 4 candidatos eleitos, né? Então, para uma espécie de depuração, né? Eu fui surpreendido com a não reeleição, daí o choque ter sido maior. Porque dentre as minhas 4 eleições anteriores, incluindo a quinta, eu achava que essa quinta era a eleição mais tranquila, né? Eu passei os 45 dias trabalhando, posso até dizer que com muita responsabilidade, buscando resultados, mas achando que era certa esta recondução. E, lamentavelmente, aquela que eu achava que era mais certa, que era mais fácil ou a menos difícil, terminei ficando fora. Daí o choque ter sido maior, Edson, porque eu não esperava a não reeleição agora em 2022. Eu não vou perguntar ao senhor o que faltou para mais uma reeleição, porque o senhor pode responder como os célebres políticos do passado respondiam: faltou votos. Faltou votos. Mas o senhor não acha que o eleitor se sente fatigado em votar seguidamente em um mesmo nome para 4, 5 mandatos? Tem duas interpretações. O eleitor tem eles que se sentem fadigados mesmo, eles sentem que já que contribuíram muito, às vezes querem mudar. Existem aqueles que seguidamente votam e já se acomodam naquele voto, porque não precisa fazer aquele exercício de busca do seu candidato e termina votando naquele que ele sempre votou, né? E termina, obviamente o resultado vai depender justamente dos que estão fatigados, se estão mais fatigados do que os que estão acomodados naquela votação de confiar naquele candidato, no caso, nas minhas reeleições, né? Mas eu acredito a não minha recondução à polarização, né? Eu abracei a candidatura do partido, que é a União Brasil, a Soraya Tronic, e fiz isso no sentido de evitar agredir meu eleitor, que é Lula, e meu eleitor, que é Bolsonaro. A existência da candidatura me deixava numa condição muito cômoda, muito suave, no que diz respeito a não contrariar o eleitor, que é Lula, e o eleitor, que é Bolsonaro, eu voltando à candidatura do meu partido, que é uma obrigação partidária, como deva ser de todos que pertencem a um partido que tem candidatura. E aí ficou na seguinte situação: quem era Lula me via Bolsonaro, porque eu estava no Partido União Brasil, que tinha um candidato, no caso Wagner, que tinha uma aproximação, embora não tenha falado em nenhum momento da candidatura dele para a presidência da República. Então o eleitor Lula, ele terminava achando que eu era Bolsonaro. E o eleitor Bolsonaro, até pela minha história de militar em partido de esquerda, né, PDT, PSB, durante a minha vida toda eu fui do PDT, durante 28 anos eu fui do PDT, Brizola. Então quem era Bolsonaro dizia: tu é Lula, né? Então nessa visão de cada um dos lados, os mais radicais Lula, que podiam me ajudar, ou me ajudaram a vida inteira, deixaram de votar em mim. E esses que também eram Bolsonaro, que sempre me ajudaram, por achar que eu era Lula, terminaram não votando. Então eu perdi aí em torno de 8 a 10 mil votos aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza. Daí eu tenho somado 34 mil votos, acho que foi 34 mil votos, e com mais 3 mil votos eu teria entrado, né? Mas eu acredito mais na minha não reeleição a essa visão dos eleitores nessa polarização que tomou de conta do Brasil. Doutor
Heitor Ferrer. A cada dia mais se tem notícias desagradáveis sobre a atuação de alguns políticos. É possível nós chegarmos a algum tempo em que a política realmente passe a ser respeitada? Pois é, eu tenho sempre tido a alegria, ao longo desses meus 34 anos de vida pública, de nunca ter recebido em via pública, em um supermercado, em um restaurante, qualquer crítica com relação à minha conduta, né? E tenho, obviamente, inimigos. Eu até digo que se você na vida pública não fizer inimigos, você não exerceu o seu papel, né? Eu fiz inimigos do Tribunal de Contas dos Municípios quando apresentei aquela emenda de extinguir, e extingui porque o governo me apoiou, e graças a Deus essa extinção redunda hoje em uma economia de 20 milhões por ano. Eu tenho um documento do Tribunal de Contas onde estabelece uma economia de pelo menos 20 milhões de reais a cada ano. Então, a vida pública... se o senhor me permite, que nós já estamos aqui caminhando para o final, temos aí mais uns 3 minutos, o senhor só foi procurado pelo governo ao longo dos seus mandatos para ganhar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios, que o senhor não aceitou, ou para extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios, que o senhor Bem lembrado, aceitou. Essa história do Tribunal de Contas foi da mesma forma que a taxa que a CPI da merenda escolar. Quando eu estava com todas as provas de desvio de recursos aqui na Prefeitura de Fortaleza, da merenda escolar, eu não tinha número. Então Zé Maria Couto, presidente, me chamou, disse: Baixinho, cadê a CPI da merenda escolar? Eu disse: Zé, eu não reuni número, eu não tenho um número. Aí ele bateu no meu peito e disse: me procure daqui a 30 minutos. Eu não sei porquê, eu também não procurei. E ele me chamou de volta. Cadê o requerimento? Aí eu disse: está lá no gabinete. Aí ele bateu no meu peito e disse: quer a minha ajuda? Eu não pude recusar a ajuda do Zé Maria Couto à época, porque era presidente da Câmara, ia me dar estrutura para caminhar com a CPI e ia me deixar certamente livre para fazer um trabalho isento. A mesma coisa foi o Tribunal de Contas. Zezinho Albuquerque me chama na presidência: Baixinho, cadê aquela tua emenda que tu propõe a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios? Eu digo: está na minha gaveta, porque eu também não consegui número para poder nem dar entrada. Foi a mesma coisa que Zé Maria Couto. Ele disse: quer a minha ajuda? Eu digo: absolutamente quero. Então, ele fez com que a base desse número, na minha emenda à Constituição, que precisa de 16 números hoje, né? Naquela época era 12. Então, a minha emenda só logrou êxito porque o governo queria também a extinção. Doutor Heitor Ferrer, só para deixar os nossos ouvintes aqui, os telespectadores mais melhor informados com relação a esses últimos assuntos que nós tratamos aqui, o deputado estadual, à época, que foi cassado no caso da merenda escolar da Prefeitura, da merenda escolar da Prefeitura de Fortaleza, foi o Sérgio Benevides. E era tão difícil essa CPI, se não fosse o apoio do Zé Maria Couto, porque se tratava do genro do prefeito de então, né? Muito bem. Então, como é que uma oposição conseguiria lograr êxito numa CPI se não houvesse o apoio da presidência, né? Bom, e o resultado negativo das eleições de 2022 para o senhor lhe poupou do constrangimento de estar hoje na Assembleia, quando 46 deputados estaduais assinaram um requerimento pedindo a instalação de uma CPI para investigar os trabalhos ruins ou péssimos que executa a Acoelce, denominada de Enel, no Ceará,
e há mais de 2 meses que esse requerimento foi protocolado e não se fala mais nesta CPI, motivando especulações com questionamentos escabrosos, porque CPIs, quando se consegue o número de assinaturas, é um corre-corre para se instalar. E aí uma CPI, quando 46 deputados, o total da casa, assinou o pedido de CPI e há 2 meses não se fala mais nessa CPI. É uma situação realmente de questionamentos duvidosos. Bom, logo mais, às 12h30, vocês poderão conferir essa entrevista na íntegra, que será publicada, que será transmitida pela TV Otimista. Bom, hoje o Estado do Ceará está recebendo plenária para a elaboração participativa do Plano Plurianual. O encontro que está acontecendo aqui em Fortaleza conta com a presença do governador Elmano de Freitas e dos ministros Camilo Santana, da Saúde, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Você, ouvinte e internauta, poderá acompanhar melhor ao decorrer do dia sobre mais informações deste evento, desta cerimônia, aqui no nosso blog. Também está acontecendo, inclusive agora na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Ceará, uma sessão especial sobre hidrogênio verde, com a presença do presidente da Comissão Especial do Senado Federal, que trata sobre este assunto, o senador Cid Gomes, com o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e deputado licenciado Salmito Filho, dentre outras autoridades. Vamos conferir o que o presidente da Casa Legislativa, o deputado Evandro Leitão, falou na abertura do evento. A Assembleia está atenta à regulamentação, produção, exploração e comercialização do hidrogênio como combustível. Temos proposta de autoria do deputado Marcos Sobreira, que institui a política pública estadual de hidrogênio verde, no sentido de estimular o uso dele como combustível. Além do PL, em fevereiro deste ano, criamos aqui a Frente Parlamentar de Energias Renováveis, presidida pelo meu querido deputado Bruno Pedrosa, que tem por objetivo fortalecer a vocação do Estado do Ceará como gerador de energia em matrizes energéticas renováveis. No âmbito federal, a questão do hidrogênio verde tem sido tratada no Senado pela Comissão Especial do Hidrogênio Verde, criada em março desse ano e presidida pelo senador Cid Gomes. Assim como está em discussão no Senado também um projeto de lei de autoria do ex-senador Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras, que disciplina a inserção do hidrogênio como fonte de energia no Brasil e estabelece parâmetros de incentivo ao uso do hidrogênio sustentável. Além da importância dessa regulamentação para a criação de um mercado consumidor, a aprovação desses projetos é fundamental para dar garantia jurídica aos investidores que têm interesse em participar da implantação dos parques de produção eólica e solar e da construção do hub de hidrogênio verde no Complexo Industrial Porto Pecém. O Estado do Ceará já conta com mais de 24 memorandos de entendimentos assinados com empresas interessadas na produção do hidrogênio verde. E a Assembleia, que já buscou fazer sua parte nas ações de sustentabilidade, com o Comitê de Responsabilidade Social, entre outros, tem buscado atuar diretamente para que todos os impactos positivos projetados sejam oficializados e cumpridos, e alguns desafios sejam superados. Esta Casa Legislativa estará de portas abertas para realizar o que for preciso, em ações que vão desde a aprovação desses projetos, para dar garantia jurídica aos investidores que têm interesse em participar da implantação dos parques de produção eólica e solar e da construção do hub do hidrogênio verde, até a oficialização de políticas públicas que respeitem os direitos do cidadão cearense e visem a sustentabilidade do nosso planeta.
Bom, ontem, como nós abordamos, que foi a principal notícia do dia de ontem, da quinta-feira, né, que foi um dia marcante para a política brasileira, foi instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro, com o objetivo de investigar os autores, participantes e financiadores dos atos antidemocráticos que aconteceu em Brasília no início deste ano. Com uma abertura bem conturbada, a instalação da CPMI se deu com um discurso de críticas à esquerda, feita pelo autor do requerimento de instalação da comissão. O deputado federal cearense André Fernandes falou sobre isso, comparou sobre atos e posicionamentos de políticos em manifestações ocorridas em 2017, durante o governo de Michel Temer. Também tivemos o deputado Eduardo Bolsonaro, contraditoriamente, tecendo elogios à relatora da CPMI, Elisiane Gama, que fez oposição ao governo Bolsonaro, como também da participação do senador Eduardo Girão, também falando que a comissão está completamente dominada pelo governo, né, por políticos de Lula. A maioria dentre os 32 integrantes desta comissão, dentre eles deputados e senadores, já que é uma comissão parlamentar mista, ou seja, formada por eles dois, né, esses dois cargos, eles elegeram o deputado Arthur Maia como presidente e, como eu havia falado agora há pouco, a senadora Elisiane Gama como relatora. O primeiro vice-presidente é o cearense Cid Gomes e o segundo vice-presidente é Magno Malta. Ao assumir a presidência da CPMI, Arthur Maia afirmou que o colegiado investigará o que chamou de narrativas sobre os ataques em que o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e foram depredados em Brasília. Vamos conferir agora a fala do presidente da CPMI ontem. Eu quero dizer a todos que estão aqui que o nosso papel nesse momento está sendo observado por todo o Brasil. É um momento de importância, da mais extrema importância para o Congresso Nacional e para cada um dos membros que estão nesta comissão. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão que vai fazer esse trabalho, vai fazer essa investigação, estará prestando um trabalho à democracia, porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão da sede dos três poderes, daqui desta casa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e nada disso seja investigado por esta própria casa. Nós sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. Por outro lado, eu sei também que existe a narrativa de que houveram facilitações e etc. Enfim, todos esses discursos existem e nós, 64 senadores e deputados, teremos a obrigação de, com toda honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente, porque, afinal de contas, o grande mérito dessa CPI é que nós estamos sempre no Congresso Nacional, como é da própria natureza do nosso poder, fazer as coisas em praça pública. Muitos me disseram, olha, o que nós estamos fazendo já está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Já estão havendo investigações idênticas promovidas pela Polícia Federal. Possivelmente, nós estejamos realmente seguindo a mesma trilha. Mas a diferença é que nesta casa, é que neste colegiado, o debate, a discussão, a investigação acontecerá, deputado Marcel, em praça pública, aberto, democrático, transparente, como é a natureza do Poder Legislativo. Esse é o grande mérito, meu colega
aqui nesta comissão, senador Cid Gomes. Esse é o grande mérito do Poder Legislativo. E é por isso que é muito importante o trabalho dessa CPMI. Eu tenho usado nesse debate uma analogia que diz o seguinte: se qualquer um de nós hoje, ao retornarmos para as nossas casas, encontrarmos a porta da nossa casa arrombada, nós não vamos simplesmente mandar trocar a fechadura. Nós vamos querer saber o que é que aconteceu, promover uma investigação para esclarecer, ainda que não tenham roubado nada, o que é que aconteceu. Pois bem, a porta foi arrombada e cabe a nós saber quais foram as razões que levaram a que essa porta tenha sido arrombada. Bom, essa CPMI ainda vai dar muito o que falar e as sessões foram marcadas para ocorrer todas as quintas-feiras. Bom, ontem, quinta-feira, dia 25, foi divulgado pelo portal Transparência Internacional Brasil o Índice de Transparência e Governança Pública, que avalia as 27 casas legislativas brasileiras. Apenas 4 das 27 casas legislativas apresentaram um resultado satisfatório e nenhuma Assembleia obteve uma classificação considerada ótima. Temos um destaque aqui sobre o estado do Ceará. O que diz mais o relatório, Stephanie? Bom dia, Letícia. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que apenas 4 das 27 assembleias legislativas do país passaram no teste de transparência. A maioria não presta nenhum tipo de informação sobre dados que deveriam ser públicos, como despesas dos deputados estaduais, salários dos servidores, viagens oficiais e presença em plenário. Mostra o Índice de Transparência e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil. A ausência de dados dificulta a fiscalização do poder público. Em uma escala de 0 a 100, são 5 as classificações: ótimo, bom, ruim, regular e péssimo. Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e aqui o Ceará alcançaram o índice bom. Nenhuma casa obteve a classificação ótimo. A maior parte das assembleias foi avaliada como regular, 12, e em seguida como ruim, 8. 3 foram consideradas péssimas, a do Piauí, Amapá e a do Acre. Também apenas 4 estados publicam bases de dados completas e nominais de salários dos funcionários dos gabinetes dos parlamentares. Dão transparência a essas informações aqui o Ceará, Espírito Santo, Goiás e o Rio Grande do Sul. Para cumprir este quesito, é preciso divulgar as informações abertas e com periodicidade mensal em planilhas ou tabelas, para facilitar cruzamentos que possibilitem identificar eventuais irregularidades. Bom, com os destaques de hoje do nosso blog, nós temos que os 188 anos de fundação da Polícia Militar do Ceará são celebrados na Assembleia Legislativa nesta sexta. A solenidade, que atende à solicitação dos deputados Sargento Reginaldo e Romeu Aldigueri, acontece às 17 horas no plenário 13 de maio. Com 26 votos, desembargadora Maria Iraneide Moura é eleita suplente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará. O desembargador Durval Aires, que também concorreu à vaga, obteve 21 votos no Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Também o TJCE adia decisão sobre cobrança da taxa do lixo aqui em Fortaleza. Segundo o regimento interno do tribunal, com a concessão do pedido de vista, o desembargador Bezerra Cavalcante tem um prazo máximo de 10 dias úteis a contar da conclusão dos autos ao seu gabinete, prorrogável por igual período para apresentar o seu voto. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, em principal manchete sobre meio ambiente, Lula precisa de Marina para sustentar a agenda ambiental e saída não foi discutida, diz Padilha. A ministra sofre desgaste com a possibilidade de exploração do petróleo no Amazonas e o esvaziamento da pasta. Com os destaques do Globo, também temos em destaque que Campos Neto se reúne com bancões e gestoras após reconhecer sucesso do marco fiscal.
E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque sobre o novo perito brecha da nuvem truques do WhatsApp, como a Polícia Federal acessou o celular de Cid, assessor próximo do ex-presidente Bolsonaro, e os desdobramentos desta investigação sobre o cartão de vacina do ex-presidente e da sua filha. Bom, encerrando o programa de hoje, eu faço os meus agradecimentos a todos que estiveram presentes, acompanhando os nossos destaques de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.